Filemon, versículo de número 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, e a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arca, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro em Cristo. Faço um pedido em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para mim, para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem consentimento, para que a sua boa bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez eu tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim. E com maior razão, de você que quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como recebe a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei. É claro, eu não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, escreva a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros, mandam também saudações e bênçãos. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de todos vocês. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã, pela tua santa palavra, Senhor. Eu oro para que o Senhor derrame aqui nessa manhã sobre nós espírito de sabedoria, espírito de revelação. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Tira deste lugar todo o empecilho, ouvirmos apenas a tua voz nessa manhã, Senhor. Deixa-nos ouvir a clareza do teu Espírito sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Você pode já dizer, então, que você foi na reunião e passou a ler um capítulo, um livro inteiro da Bíblia. Essa carta de Paulo para Filemon, ela é maravilhosa. Ela é muito pequena também. E eu não sei se enquanto a gente lia, você já percebeu mais ou menos o que o pregador quer falar nessa manhã. E quando eu olhava essa carta de Paulo, eu ficava me perguntando por que essa carta de Filemon está aqui no campo das Escrituras, o que Deus quer falar conosco. O que realmente o Senhor quer que nós saibamos aqui sobre essa carta? Bom, essa
mesma época em que Paulo escreveu o livro de Efésios e o livro de Colossenses. Então existe uma ligação muito forte nessas três cartas, Efésios, Colossenses e Filemão também. Aqui nessa carta, não sei se você percebeu, mas nós temos três personagens aqui nessa carta. Primeiro é Paulo, quem está escrevendo a carta. Segundo é Filemão, para quem essa carta está sendo escrita. E terceiro é esse cara aqui chamado Onésimo, que é a razão pela qual a carta está sendo escrita. Então Paulo está escrevendo para Saulo, Filemão, por causa de Onésimo. Filemão, o nome Filemão quer dizer afeiçoado, uma pessoa afeiçoada. Então, tanto no relato de Paulo, Paulo está falando a respeito dele, mas também o seu nome quer dizer isso. Então, Filemão me parecia ser uma pessoa que ele recebia muito carinho das pessoas, ele alcançava carinho dos irmãos. E facilmente ele sabia distribuir esse carinho de volta. Então, essa carta está dizendo que Filemão, ele tinha um escravo. E esse cara, escravo, fugiu. Onésimo fugiu. E o que acontece? Ele encontra Paulo na prisão. E acontece uma coisa muito difícil nos nossos dias. Paulo prega o evangelho e Onésimo se converte ao evangelho. Então, Onésimo era escravo de Filemão. E Onésimo, da linha tipo, foge. Ele encontra Paulo na prisão. Paulo na prisão prega o evangelho. Onésimo se converte. E agora o que está acontecendo aqui? Paulo manda Onésimo, esse escravo, fujão, que se converteu na prisão, de volta para Filemão. E aí Paulo manda Filemão receber agora Onésimo como um irmão em Cristo. Difícil negócio. Mas a gente vê muito o evangelho nessa carta aqui. Talvez eu acho que era isso que Paulo tinha em mente. Porque já não estava bom Paulo pregar para ir na prisão e o cara se converter? Não estava bom? Por que Paulo vai entrar nessa briga agora? Por que ele manda Onésimo de volta para Filemão? Por que ele manda ele fazer o caminho de novo? Nessa carta de Filemão, nós temos uma personificação de Cristo aqui. Porque Onésimo, ele se rebela, ele foge, ok? O pecador é esse, que ele se rebela e foge de Deus. Paulo encontra Onésimo na prisão. Cristo, ele encontra nós, os pecadores. Paulo se identifica com ele. Cristo também se identifica conosco. Paulo intercede, ele é um mediador ali entre Filemão e Onésimo, assim como Cristo é para nós. Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. Cristo nos resgatou e pagou todos os nossos débitos. Paulo não pede nada em troca. Cristo também nos dá a graça dele. Onésimo não tem nada para oferecer. Eu e você não temos nada para oferecer diante de Deus. Onésimo é reconciliado com Filemão, assim como o pecador é reconciliado com Deus. Onésimo tem acesso a Filemão, assim como eu e você temos acesso agora ao Pai. Onésimo agora é um irmão. Nós não somos mais escravos do pecado, mas agora nós somos pertencentes à família de Deus. E por último, Onésimo, que era alguém inútil, agora é alguém útil. Então essa carta para nós, ela fala um pouco sobre a igreja de Cristo. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Esta carta de Filemão, ela é uma carta eclesiológica. Fala da eclesia, da igreja, da eclésia. Então essa carta está falando de como a igreja deve ser. Muitas vezes quando alguém vem ao culto, o ministro de louvor, ou alguém que começa o culto, me perdoa se alguém fez isso hoje, eu cheguei uns minutinhos atrasado, não estou falando de você. Mas a frase mais falada no início das nossas reuniões é: esqueça da pessoa que está do seu lado e
Se conecte a Deus. Esqueça a pessoa que está do seu lado aí. Agora é você e Deus. Está errado. Isso está errado. Nós cultuamos ao Senhor juntos. Nós precisamos da pessoa que está do seu lado, ainda que ela seja o Aleph. Mas nós precisamos do irmão que está do seu lado. Entende? A nossa mente, ela é muito individualista. Nós somos pessoas totalmente individualistas. E muitas vezes nós somos individualistas dentro do corpo. Nós estamos, me parece que inseridos num corpo, mas nós continuamos sendo individualistas. O que eu quero te mostrar nessa manhã é que isso não dá certo. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou ali também. Irmãos, o Espírito Santo está dentro de você? Amém? Tá bom. Eu preciso que o Anderson venha aqui para a gente sentir a presença de Deus? Ninguém respondeu, ficou meio assim, na dúvida, peraí, não vai que é pegadinha. Não, o Espírito Santo está dentro de mim, certo? Mas o que Jesus está falando aqui? Que contexto Jesus usou essa frase? Jesus usou essa frase lá em Mateus 18, quando ele está falando sobre a resolução de problemas. Quando um irmão pecar contra você, vai até ele e resolva o problema. Se ele não ouvir, chama outro. Se ele não ouvir, chama outro, expõe a igreja. E aí quando Jesus fala isso em Mateus 18, logo em seguida ele fala, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou ali também. O que Jesus está querendo dizer? Quando vocês tiverem um problema no corpo, e vocês estiverem santificando o meu corpo, e vocês estiverem resolvendo esse problema, eu estou ali também. Porque esse é o desejo do meu coração, que vocês tenham os seus relacionamentos santificados. Então, muitas vezes, nós achamos que nós estamos juntos com os nossos irmãos, em um salão, de mãos levantadas, mas me parece que muitas vezes nós estamos, como igreja, desconectados umas com as outras. E esse pensamento de individualismo, ele foi gerado, talvez no meio da igreja, lá no século XVII, por um movimento que chamava-se pietismo. O que o pietismo ele falava? Ele falava sobre a santificação individual como ser humano. Então, eu buscar a presença de Deus e me santificar sozinho e tudo mais. Porém, talvez esse pensamento, ele afetou muito das nossas mentes e muito daquilo que a igreja deveria de ser. Porque quando eu penso dessa maneira, apenas que eu sou conectado com Deus, você está querendo dizer, ou nós estamos querendo dizer, que nós somos muito melhores do que os outros. Eu morei numa cidade, há muitos anos atrás, onde mais de 600 pessoas mudaram para essa cidade, porque elas gostariam de viver igreja, elas gostariam de viver comunhão. Imagina, mais de 600 pessoas saíram de outras cidades e foram para essa cidade, porque as pessoas queriam viver a comunhão da igreja. E foi os 10 anos da minha vida onde mais eu pude vivenciar comunhão, experiência de igreja, onde nós crescemos, aprendemos muito. É o lugar no Brasil onde mais existe vida de igreja. E o que acontece? Muitas pessoas iam embora falando, aqui não tem comunhão. Ou algumas pessoas reclamavam que não viam a comunhão. Por que isso? Se é o lugar onde mais existe comunhão, se é o lugar onde as pessoas estão intrinsecamente ali buscando comunhão, por que algumas pessoas, elas iam embora falando que não existia comunhão? Porque essas pessoas, ou eu e você, somos totalmente individualistas. Elas acham que elas são o centro do mundo e todo o redor, todo o mundo vive em torno delas. Elas acham que as pessoas têm que ir todos os dias atrás dela para ter comunhão com ela. Elas se acham muito boas. Os outros é que têm que vir ter comunhão comigo. Você já ouviu aquela frase que diz, você deve ser a resposta das suas orações? Então, você é responsável pela comunhão da igreja.
Se você acha que a igreja ela está sem vida, é porque você não está gerando vida no meio da igreja. Se você acha que a sua vida ela é um filme, onde você é o ator principal desse filme, e todas as outras pessoas ao seu redor são os atores coadjuvantes, que eles estão ali trabalhando para que a sua vida dê certo no final, você não compreendeu o Evangelho. Mensagem boa no domingo de manhã para dar. Se na sua cabeça a sua vida é um filme, você é o ator principal, e todo mundo que está ao seu redor é coadjuvante, é aqueles que estão trabalhando para a sua vida dar certo, você não compreendeu o Evangelho. O Vinícius estava cantando para que ele cresça e eu diminua. João Batista estava vendo Jesus ganhar mais discípulos do que ele. E as pessoas vieram para João e falaram: João, ei cara, o cara ali está batizando também, ó. Os discípulos de João vieram para João. Tu não vai fazer nada não? Olha, está ganhando, tá. João Batista responde: o importante é que ele cresça e eu diminua. Muitas pessoas elas desejam um discipulado, porém um discípulo deve seguir o mestre e não o contrário. Existe um movimento de esforço, existe um movimento de não facilidade, e a comunhão verdadeira, ela geralmente gera esse esforço, essa coisa de não estar confortável para mim. Eu preferia estar com o meu celular deitado na minha cama assistindo uma Netflix, mas eu preciso me esforçar, eu preciso sair da minha zona de conforto, porque muitas vezes nós podemos vir a cultos, talvez como este, cultos poderosos, onde a gente fica cheio da unção de Deus, tem aquela unção dos 4 seres e tal, e a unção do boi selvagem. Já viu essa, Jabu? Do boi selvagem? Não? Já tem essa aí também. Mas quando a gente sai da reunião, no nosso caso aqui nós vamos almoçar, a gente almoça o pastor, né? A gente almoça o irmão. Já viu como é que o Pedro veio vestido hoje? Hoje ele está... Quando a gente sai da reunião, geralmente a gente começa a fazer aquilo que a gente mais gosta, pecar. A gente começa com fofoca, com ciúme e tal. A gente janta o pastor, o ministro de louvor. O que acontece? Nós somos pessoas individualistas. O momento mais importante era aquele da unção ali, que eu estava eu e Deus. E o irmão, que se lasque. Está gravando? Deus abençoe. Eu esqueço de vez em quando. O importante é eu receber a unção de Deus. Os outros... O importante é eu receber uma profecia. Existe uma onda hoje que as pessoas elas vão a reuniões para receber palavra. E os outros até vai lá na minha igreja para você receber uma palavra, né? Quem sabe? Quanta profecia, né, gente? Talvez a pessoa nem deu tempo de colocar em prática aquilo que ela ouviu e tudo mais, e já tem 90 palavras, profecia de novo em cima. Jesus amado. Eu não posso entrar nessa área aí, senão... A palavra profética, ela não tem efeito se você não se envolver nela. Então, será que nós estamos lançando pérola aos porcos, como Jesus falou? Será que é Deus mesmo que anda falando por aí? Ou essas palavras estão vindo da alma, estão vindo... Foi a pizza do dia anterior que você comeu? As pessoas não estão mais baseando a vida delas na palavra profética, que é a Bíblia. Elas estão baseando naquilo que elas ouvem de alguém. Elas não estão julgando as profecias. Existe um grande ministério no mundo que depois de 20 anos ele caiu. E o que acontece? Muitos relatos de muitas pessoas nesse ministério que estão indo embora, que foram embora, elas estavam frustradas. Por quê? Porque aquelas profecias, elas não aconteceram. E elas estavam frustradas porque elas gastaram 20 anos da vida delas ali e não aconteceu aquelas profecias.
Por quê? Agora elas estão frustradas. Porque elas estavam frustradas naquilo que elas receberam e esperavam. Mas elas não estavam firmes na palavra do Senhor, nas profecias que vieram do Senhor. Elas estavam firmadas naquilo que não veio do Senhor. Elas estavam como meninos sendo levados por qualquer vento de doutrina. E quem está fazendo hoje essa exortação profética é alguém que tem um encargo profético e que constantemente está alertando a igreja a não apagar o espírito. Nós precisamos voltar a ouvir a palavra de Deus de forma profética, mas a palavra de Deus, e não a palavra dos homens. Porque quando nós viemos a reuniões, nós esquecemos que é um culto. E quando nós entramos pela porta da igreja, nós queremos receber. Quando nós entramos, colocamos o primeiro passo para dentro da igreja, nós estamos dando algo. Nós estamos dando a nossa adoração, nós estamos dando a vida para o nosso irmão, nós estamos dando louvores, nós estamos dando nossas ofertas. Você veio a um culto para dar e não para receber. Só que essa mentalidade da igreja, ela precisa ser mudada. Porque quando nós viemos a um culto, é para perder tudo e não para ganhar nada. E parece que essa carta de Filemon aqui, ela está confrontando nós. Ela está me confrontando, ela está confrontando a igreja. Porque em primeiro lugar, Filemon teve que perdoar Onésimo. A primeira coisa que o Senhor talvez queira falar conosco hoje é sobre perdão. Perdão é algo muito raro na igreja hoje, extremamente raro. Talvez desculpas, às vezes até aparecem, mas perdão, não. Filemon, ele tinha sido prejudicado pela fuga do seu escravo. E agora ele precisava perdoar. E não somente perdoar, mas recebê-lo em outra condição. Para mim, o perdão, ele está totalmente ligado ao arrependimento. E essa palavra arrependimento, assim como perdão, ela não tem a ver com lágrimas, ela não tem a ver com emoções ou com sentimentalismo. Tá bom? Arrependimento não tem nada a ver com lágrimas, emoção ou sentimentalismo. Está relacionado a mudar a maneira que estava, o modo que estava. Corrigir a rota, mudança de atitude. Isso é arrependimento, é uma mudança de atitude. Então, Filemon, ele tinha um grande desafio aqui. Olha que interessante. E Paulo, eu gosto de Paulo. Paulo, ele diz para Filemon assim: Filemon, eu posso mandar você fazer isso. Mas aí Paulo sabia do seu coração, do corpo, tal, né? Paulo, o abusador. Depois a gente fala sobre isso. A segunda coisa que a gente vê aqui é que Onésimo volta para resolver uma situação de risco. Onésimo não está muito confortável aqui. Não era fácil para Onésimo. Não, beleza, Paulo, eu vou lá, me converti ao Senhor, eu vou voltar. Não era nada fácil para Onésimo. Qual que era a sentença da fuga de Onésimo? A morte. Por ele ser um escravo, a sentença da fuga dele era a morte. E o que Onésimo estava voltando? Ele estava voltando para resolver uma situação que não era nada fácil. Ele deveria de ser morto. Nós não queremos resolver situações difíceis. Não. Nós geralmente falamos assim: deixa para lá, deixa passar. Já viu deixa passar? Deixa a gente jogar para debaixo do tapete. Deixa, afinal eu me preocupo comigo mesmo. Para que eu vou entrar nessa briga aí? Entendeu? O Júnior fala uma frase: farinha pouco, meu cuscuz primeiro. Nunca entendo. Tinha um irmão que eu conheci, que ele falou uma vez para mim, estava no carro com ele, ele falou: Nuno, aqui a gente resolve assim. Eu falei: como? É só a gente não falar mais. As pessoas vão esquecendo do problema, entendeu? Deixa ele morrendo.
E aí ele desaparece. Vamos viver de aparência, né? Porque todo mundo vive de aparência, ainda mais os crentes. Vamos viver de aparência. A gente já vive de aparência na internet. Vamos fazer... Não faz mal para a gente viver também de aparência na nossa vida real. Na nossa última escola CDM lá na Bahia, os alunos eles fazem trabalho durante as escolas e eu pedi para eles lerem um livro. E eles achavam que eu não corrigia, mas eu corrijo todos os trabalhos. E uma aluna, ela escreveu, no final do trabalho dela, ela escreveu a frase: a vida de aparência coloca a pessoa no centro e não Deus. É uma frase do livro A Verdadeira Comunhão, do Art Katz. Nós vivemos uma vida de aparência. E quando nós vivemos uma vida de aparência, nós estamos no centro dessa vida, e não Deus. E aí nós podemos pensar que não existe muitas mentiras, mas existe algo pior, que eu não sei se é pior que a mentira, eu acho que é pior, que são meias verdades. Deus não está nessa nossa vida de aparência. Deus não habita nesse lugar de aparência, porque assim como o véu foi rasgado e nós temos acesso, nós estamos agora nu diante da presença dele. Mas isso é muito difícil. É muito ruim querer resolver questões difíceis. Isso é ruim. Por quê? Porque acaba com o nosso individualismo. Isso acaba com o nosso individualismo. Uma vez, outra vez, várias vezes, eu recebi um irmão e ele vinha confessar alguns pecados e falar algumas coisas. E toda semana nós estávamos conversando com ele sobre uns problemas e ele sempre dizia a mesma coisa. Olha, eu sei que o problema sou eu. Eu sei que eu preciso mudar. Não, é porque eu não tive uma boa relação com meu pai, então eu sou assim rebelde e tudo mais. Aí ele virava as costas, não dava nem tempo de virar a esquina. Ele já estava fazendo as mesmas coisas que ele acabou de pedir perdão. Porque isso se tornou um vício na vida dele. Ele não queria resolver os problemas dele. Ele era muito individualista. Os irmãos chamavam ele chorava, confessava, você está fazendo isso de errado. E não, ele saía e as mesmas coisas. Sabe aquela pessoa que faz cura interior a vida inteira? Nunca resolve? Parece que a cruz não foi suficiente. Parece que o evangelho não foi suficiente. O terceiro ponto que nós vemos aqui nessa carta de Paulo é que Paulo se compromete com Filemão. Paulo coloca em risco a sua reputação. E também ele se compromete financeiramente. Paulo está arcando com essas consequências aqui que Onésimo fez para Filemão. Vamos lá. Qual que foi a última vez em que nós, como indivíduos, tá bom? Não estou falando como a igreja, como CNPJ, nos comprometemos com o corpo, onde nós poderíamos ter a nossa reputação manchada? Qual foi a última vez que nós nos comprometemos com o corpo, com as nossas finanças? Nuno, eu faço isso todo domingo, tá bom. Qual que foi a última vez que você pagou uma dívida que não era sua, mas era do corpo? Se quando você pensa em algo muito difícil na sua vida, um problema, quando você pensa que você tem um problema e esse problema é muito difícil, e a solução desse problema não está no corpo, é porque você está fora dele. Se você tem um problema na sua vida, e você olha para o corpo e não vê a solução desse problema no corpo, você não consegue encontrar a solução do seu problema no corpo, quer dizer que você está fora dele. Se você tem um problema, você não abre esse problema para o corpo, para ser repreendido talvez, para ser exortado, quer dizer que você está fora desse corpo.
é porque você está amando muito a vida que você tem. É porque você está amando muito a vida individualista que você tem. E eu estou falando nisso essa manhã, porque a igreja ela precisa crescer em maturidade. E essa carta de Filemon, essa carta de Paulo a Filemon, ela tem a ver com essa palavrinha aqui. Maturidade da igreja. Enquanto nós acharmos que Deus trabalha apenas verticalmente, individualmente, nós não vamos poder ver Ele nunca trabalhando horizontalmente no corpo. Deus não usa indivíduos fora do corpo. E o corpo dele não é uma piscina gigante, cheio de aquários dentro. Cada um vivendo a sua vida, mas está tudo ali junto. Não. Não, está todo mundo sobrevivendo. Não, não é isso. Se há alguma insatisfação dentro de você, é porque você precisa se sujeitar ao corpo. Eu queria que vocês abrissem aí em 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler o versículo 7 apenas. 1 Pedro, está antes de 2 Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro 3:7. Agora as mulheres dão glória a Deus, aleluia. Diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Uai, que negócio é esse que Pedro está falando aqui? Quer dizer que a minha oração pode ser interrompida, Anderson? Vai, toma jeito. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o homem que não honrar a sua esposa, Deus não escuta a oração dele. E por que Deus não escuta? Porque Deus é um Deus que honra as suas alianças. Deus é um Deus de aliança. Deus honra a aliança. Não adianta você ser mega espiritual, curar os enfermos, ressuscitar os mortos e tudo mais, se você não honra a aliança com a sua esposa, se você não honra a aliança com o corpo de Cristo. Talvez seja por isso que você está orando e nada acontece, porque talvez as orações estão sendo interrompidas, porque Deus ama o corpo de Cristo. E eu vejo muitas pessoas com uma interpretação um pouco equivocada sobre essa palavra aliança. Hoje em dia nós temos o tamo junto. Já ouviu? Tamo junto? Que não quer dizer nada. O tamo junto não é nada. Tinha um cara que abastecia toda semana no posto de combustível, e ele falava assim, tamo junto. Eu falava assim, cara, a gente não está junto. Eu nunca mais vou te ver na vida. O tamo junto não quer dizer nada. Muitas vezes as pessoas, quando elas estão atrás de uma aliança, hoje, elas estão atrás de uma aliança apenas porque aquela aliança ela pode favorecer ela. Onde elas podem tirar algum proveito daquela aliança. Onde elas vão ganhar alguma coisa. Onde ela vai ser reconhecida por algo, onde eu vou tirar algum proveito daquela aliança, então eu acho bom me achegar um pouco para, quem sabe, ter esse tipo de aliança. E aí quando elas acham que elas não podem, não vai dar muito certo isso aqui, eu não vou ganhar muito com essa aliança, aí elas inventam uma nova palavra de Deus, não, Deus falou agora que é para eu sair para lá, e elas quebram essa aliança. Nós somos expertos em quebrar aliança. Nós somos os caras que a gente consegue fazer isso com uma facilidade enorme, quebrar a aliança. Imagina os discípulos
eles estavam ali perguntando assim, quem vai sentar à direita do mestre? Quem vai sentar à esquerda? Então, muitas vezes eles poderiam, ele não queria ser o primeiro, talvez ele o segundo, o terceiro, mas o último da fila, não. Eles chegam na casa, e aí não tem o escravo lá, Onésimo fugiu, não é a mesma passagem. Não tem o escravo para lavar os pés deles. E aí eles começam a olhar um para o outro assim, né? Não tem ninguém para lavar nossos pés aqui. Tá, o primeiro, não quero ser não. Mas o último, não, eu não vou ser não. E aí Jesus, sem falar nada, pega um balde, uma toalha, senta aos pés deles e começa ele a lavar os pés dos apóstolos. Jesus está mostrando para eles que Jesus não tinha interesse nenhum na aliança. Jesus não estava fazendo a aliança com eles por interesse. Melhor assim, né? Porque os discípulos estavam, por agora serem discípulos de Jesus, eles estavam se achando um pouco, né? Então o mestre, o rabi, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele se sujeita e ele se humilha e ele lava, porque ele não estava buscando a vida deles não estava interessado naquilo que os discípulos podiam dar para ele. A aliança de Jesus com os discípulos não era em benefício próprio. Afinal, o que os discípulos teriam para oferecer para Jesus? Lembra da história de Judas? Certa vez os gregos chegaram para adorar na festa e chegaram para os discípulos e falaram: nós queremos ver a Jesus. Porque Jesus era alguém que era semelhante a todos. Jesus não usava uma roupa, uma estola sacerdotal, que era diferente dos demais. Jesus se confundia no meio da multidão. Jesus era igual ao povo. E muitas vezes os discípulos, eles mostravam para as pessoas: esse aqui é Jesus, esse aqui é o mestre. Judas estava constantemente ali, e ele sabia quem era Jesus. Então ele mostrava para as pessoas quem era Jesus. Só que certa vez Judas quis cobrar por essa informação. Ele quis mostrar para os guardas quem era o mestre. Ele sabia quem era Jesus. Jesus, ele se confundia tanto na multidão que preciso foi se dar um beijo nele para diferenciar dos outros. Judas fazia isso todas as vezes. Ele mostrava para as pessoas quem era Jesus. E nessa vez ele quis cobrar para mostrar ou apontar quem era Jesus. O que Judas estava fazendo? Ele estava usando a aliança dele em benefício próprio. Ele estava cobrando. O corpo de Cristo, ele é composto de pessoas reais, cheias de falhas, mas que estão se deixando moldar ao caráter de Cristo. Nós precisamos ser estes cristãos, os pequenos cristos, que têm a sua vida transformada pela glória de Deus, assim como a Débora orou hoje aqui. É impossível nós nos aproximarmos da glória de Deus como indivíduos apenas, não deixarmos essa glória impactar, transformar as nossas vidas, afetar as nossas vidas e crescermos como uma igreja madura diante de Cristo. E deixa eu te dizer algo, maturidade ela é uma decisão. Não são os muitos anos de uma pessoa que trazem maturidade na vida dela, me desculpa. Porque com certeza você conhece pessoas que não têm muita idade, mas que são pessoas extremamente maduras. E com certeza você conhece pessoas que têm muita idade e deixa para lá. Maturidade é uma decisão de parar com o seu egoísmo, de viver fora do corpo, sair do seu aquário e pular no mar onde existem muitos outros que estão juntos e unidos pela mesma causa. Sabe quando uma criança dá os primeiros passos?
Sabe quando o Vicente deu os primeiros passos ali? E aí todo mundo se alegrou com o Vicente e tal. É isso, Vicente, deu os primeiros passos. E todo mundo bateu palma. Agora eu chamo o Anderson aqui. Anderson, dá os passos. Aí o Anderson dá os passos. Não, cara. Eu não vou me alegrar com o Anderson porque ele deu 2 passos. Com o Vicente, sim. Mas com o Anderson, não. O Anderson precisa de novos desafios. Precisa de uns boletos para pagar. Novos desafios corporativos. Não? Já são muitos, né? Nós precisamos nos alegrar com ele nos novos desafios que ele está rompendo. E não nos desafios que o Vicente teve. Quando você amadurece, a luz que você paga é aquela luz que não foi você que usou. Aqui é o gás, né? O gás aqui. Quando você amadurece, os aplausos que você gostaria de ter para si já não são mais para você. Eu queria orar nessa manhã por 3 pontos que nós falamos aqui. O primeiro dele é o perdão, arrependimento. Segundo ponto é resolver essas situações de risco que nos trazem maturidade. E o terceiro é o comprometimento financeiro, que esse aqui é difícil. Porque dinheiro é um ídolo no nosso coração gigante, é um doce. Nós sabemos pedir, muito bem, mas dar, jamais. A igreja de Atos ela era tão desprendida dos seus recursos que elas vendiam tudo e traziam aos pés dos apóstolos. Eu falei que o livro de Filemon, ele tem uma ligação muito forte com o livro de Efésios, com o livro de Colossenses, porque eles foram escritos na mesma época. Paulo estava falando a mesma coisa para igrejas, para pessoas diferentes. Então eu queria que você abrisse aí, então, no livro de Efésios, capítulo 5, vamos ler o versículo de número 15. Efésios 5, 15. Esse texto que eu li de Mateus 18, quando Jesus fala para você resolver a questão com o seu irmão, Jesus não está falando para você ir acusar o seu irmão, não tem nada a ver. Jesus fala assim, quando um irmão pecar contra você, vai até ele, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Jesus não está falando para você acusar alguém de maneira leviana, de mostrar para ele apenas o pecado, para abrir os olhos dele, para que ele tenha os olhos abertos, veja o seu pecado e reconheça. Então Jesus está mandando nós ganharmos o nosso irmão, para termos os nossos relacionamentos santificados. Efésios 5:15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivam, e não vivam como os tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procuram compreender qual que é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros no temor do Senhor. Então Paulo ele está falando para a gente aproveitar bem o nosso tempo, remir bem o nosso tempo, aproveitar bem o nosso tempo. E ele está falando para nós sermos intencionais na comunhão, para nós sermos intencionais na comunhão uns com os outros. E ele fala como que deve ser essa comunhão. Não é porque nós estamos juntos aqui
que nós estamos tendo comunhão. Não é porque nós passamos muitas vezes o tempo junto, estamos no mesmo lugar, que nós estamos tendo comunhão. Se nós quisermos ser uma igreja madura, nós devemos de abrir um espaço para que o Espírito Santo venha e crie isso no meio de nós. E para que nós possamos viver exatamente este corpo de Cristo. E não mais uma vida egocêntrica, onde você é o centro. Paulo, ele se comprometeu financeiramente com pagar tudo o que Onésimo tinha causado algum prejuízo para Filemão. Por que Paulo está entrando nessa? Cara, que situação difícil. Paulo arruma cada coisa. Paulo está lá na prisão, não era melhor estar buscando advogado para sair de lá. Aí encontra um cara na prisão, prega para ele, fala assim, agora você é livre em Cristo, vai lá viver a sua vida. Não, vai lá resolver, volta. Cara, mas eu fugi. Pela lei aqui, vão me matar, não volta. Filemão, não receba ele mais como um escravo, receba ele como um irmão em Cristo. Mas ele causou prejuízo para mim. Então, a graça de Deus nos alcançou. Agora você também vai estender essa mesma graça. Mas é uma situação difícil. É exatamente isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando ser aperfeiçoados como corpo. A minha oração hoje aqui não é que você venha à igreja para receber uma palavra de bênção, para que você possa viver a sua bênção lá fora, para que você possa viver a sua vida agora desconectada da sua família, da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, desconectado do corpo da igreja. O que nós estamos pregando de domingo a domingo aqui, é isso que nos falta. Nos falta a comunhão com Deus e nos falta a comunhão com os nossos irmãos, a verdadeira comunhão. E isso é extremamente difícil hoje, porque o nosso pecado de orgulho, o nosso pecado de egocentrismo, nós somos o rei do nosso estômago, nós somos o rei do nosso coração. Nós não abrimos um espaço, nós não saímos do trono da nossa vida e deixamos Jesus reinar nesse trono. Nós somos pessoas amantes de si mesmos. Será que quando Jesus confronta essas pessoas, será que ele não está falando de nós? Por que nós viemos à igreja todo domingo? Para ouvir a santa palavra de Deus, para que ela nos confronte, para que através da glória do Espírito Santo e da palavra de Deus, nós possamos ter a nossa vida transformada. Afinal, nós temos a nossa vida transformada de glória em glória, à medida como nós temos acesso à glória do Senhor e à medida como nós temos acesso à glória do Senhor na vida dos nossos irmãos. Sabe por que Deus não te deu tudo o que você pediu para Ele? Os dons, o ministério, porque Ele deu para o outro que está sentado aí do teu lado. E você precisa do outro agora. Por isso, Deus não vai te dar tudo, irmão. Essa oração você pode cancelar. Porque Ele já deu para o irmão que está sentado do teu lado. E o irmão que está sentado do seu lado, ele tem esse dom que você estava pedindo e agora ele ministra ao corpo. E nós precisamos uns dos outros. Então, nessa manhã, eu queria orar por uma igreja madura. Eu queria orar por essas três coisas. Pelo perdão verdadeiro. Para que nós, como uma igreja madura, tenhamos a disposição de assumir riscos. Esse mesmo risco que Paulo teve aqui. E que nós também tenhamos esse comprometimento financeiro. Assim como Paulo estava disposto aqui a pagar a dívida de Onésimo. Que Mamon não seja o dono do nosso coração. E não é porque Deus está precisando de dinheiro, que Ele está menos pobre, porque o euro subiu, o dólar subiu, não tem nada a ver.
As contribuições que Paulo sempre fala aqui nas suas cartas tem a ver com a generosidade, tem a ver com o corpo, tem a ver com aquilo que está sendo construído. E muitas vezes Paulo fala: irmãos, chega, para, a gente já tem mais que o suficiente. Muitas vezes nós queremos ter um modelo da igreja de Atos, mas nós esquecemos a maneira como a igreja de Atos era generosa. E Paulo fala muitas vezes: irmão, já temos mais que o suficiente, para de doar, porque nós já temos o suficiente para aquilo que nós estamos fazendo. Eu queria que você se colocasse de pé.